Antes de começar a pregação, eu, como tio do culto infantil, quero fazer um protesto aqui, porque justamente hoje eu não vou poder estar ali na noite do pijama. Sacanagem. Nós vamos ter que fazer um culto, no culto do pijama, né? Jogar uns... Tava doido para estrear meu pijama de panda, cara. Não... Que tristeza. Joia. Graça e paz a todos. O tema da minha pregação é o Deus que age no culto. No oculto, né? Mas antes eu quero começar com uma história de um jovem estudante. Ele estava finalizando o seu curso superior, animado pra caramba, e finalizando o curso, iniciando uma família, com um emprego garantido. Então é tudo que um jovem quer, já começar a vida a milão. Mas 4 anos e meio depois, vem uma dura e triste situação. Ocorre o divórcio. 4 anos e meio depois, seus sonhos foram por água abaixo. A família que ele almejava foi destruída. O emprego que ele tinha foi tirado. Tudo que ele possuía até então foi por água abaixo. Esse jovem, lhe resta somente voltar para a casa dos pais, humilhado, tanto por toda a situação vivida, como também angustiado porque enfrentava até duras críticas por parte de seus familiares, não entendendo o que tinha acontecido e levantando N culpas. E no seu quarto, aquele jovem travava as batalhas mais terríveis possíveis, onde ele enfrentava os seus demônios, onde ele, dia a dia, só sabia fazer uma pergunta: por que, Deus? Por quê? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que, apesar de tudo, apesar de toda a situação, ele era Deus. Deus é Deus. E ele está no controle de todas as coisas. No seu interior, ele sabia que para Deus nada passava desapercebido. No ponto de vista humano, desespero, tristeza e falta de perspectivas de futuro. O tempo foi passando, Deus foi agindo no silêncio, no oculto, sem grandes manifestações, sem grandes revelações, sem grandes profetadas, sem grandes milagres, mas Deus foi agindo, foi atuando da maneira soberana dele, misteriosa e maravilhosa. E esse jovem pôde experimentar sustento, conforto e provisão da parte de Deus. E esse é um grande desafio para nós, porque para nós é fácil crer num Deus que salva, num Deus que redime, num Deus que perdoa pecados, mas quando tribulações, problemas, situações difíceis acontecem dentro da vida, é complicado você entender um Deus que se diz amor e permite sofrimento e permite que situações ruins aconteçam.
E eu quero, por isso, trazer um texto, a história de uma personagem bíblica que vivenciou isso aí também. E a gente pode tirar boas lições dessa personagem. Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir no aplicativo, livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth, ele se encontra logo depois de Juízes. Então, o pano de fundo da história, vocês já estão por dentro. Quem é que está acompanhando a série de pregação do Pipe, né? Vai entender. Porque é justamente na época dos juízes que essa história ocorre, né? O livro de Ruth, ele é um livro pequeno. Você, em 25 minutos, consegue dar cabo de todo o livro. É rapidinho a leitura. Não temos a indicação da autoria do livro. Alguns atribuem ao profeta Samuel, mas fato é que não há nenhuma indicação de autoria. Porém, a gente sabe que esse livro foi escrito na época da monarquia, certo? Muitos sustentam que tenha sido, inclusive, após o reinado de Davi. Mas, tirando essas questões técnicas, o livro de Ruth, ele é muito interessante, porque se nós pegarmos de Gênesis até Juízes, nós vamos ver um Deus que age de maneira maravilhosa, com provisões, falando direto com os personagens até então, conversando com Abraão, conversando com Adão. Nós vamos ver a interferência de Deus diretamente na vida de vários personagens. Vamos ver Deus falando com Moisés na sarça ardente. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver grandes prodígios, travessia do Mar Vermelho e por aí vai. Depois do livro de Ruth, nós vamos ver as mesmas coisas acontecendo. Deus se manifestando de maneira poderosa, Deus trazendo profetas para orientar seu povo. Mas no livro de Ruth não tem nada disso. Primeira coisa que eu tiro dessa constatação é que o Deus do extraordinário, ele também trabalha e atua no ordinário. É claro que a gente gostaria de presenciar sinais, maravilhas, grandes manifestações. Mas para muitos aqui, pessoas nunca vão ver grandes sinais, grandes maravilhas. Por quê? Porque Deus atua no ordinário. Deus atua dentro da tua vida. Quando você menos percebe, Ele está lá. Ele está atuando. Por mais que nós muitas vezes não sintamos a presença dEle, o arrepio na coluna, mas Deus está ali, está atuando. E essa é a beleza do livro de Ruth. E então nós vemos, né, na época dos juízes, que os juízes lideravam, houve uma fome na terra. Isso era um sinal de uma coisa. Para o povo israelita, isso significava uma coisa. Fome era juízo de Deus. E como a gente vai ver, e viu com o Pipe, nas pregações de Juízes, se tinha um povo que pisava na jaca, era o povo de Israel. Né? Volta e meia nós vemos, e pecaram novamente, e pecaram novamente. E sempre naquela situação constrangedora, que era pego no pecado e sofria as consequências, né? Nós vemos lá em Levíticos 26, fala que a abundância ela está relacionada com a observância aos mandamentos de Deus. Então, se o povo obedecesse ao Senhor, cara, eles iam estar muito bem.
Mas não é isso que acontece no tempo dos juízes, né? E a fome está batendo na porta, não havia pão na casa de pão, porque Belém significa casa de pão. Então não havia pão. Quem já passou por fome sabe o que é isso. A fome dói. A fome é desesperadora. A fome é algo que tira a dignidade do ser humano. Por isso que, né, hoje a gente até fala, né, que um dos direitos básicos do ser humano é o direito à comida. E Belém, então, para vocês se situarem, está a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém e ficava a 80 quilômetros mais ou menos de Moabe. E o texto diz que um homem de Belém, de Judá, foi viver com sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Ele faz isso porque ele faz jus ao que está no último versículo de Juízes. Se você puxar ali Juízes, o último versículo do capítulo 21. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, o que dava na telha, eu vou fazer. Simplesmente assim. E nós muitas vezes somos assim. Não é? Voltando ali no no versículo 2, nós seremos apresentados a uma família. Um homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, a Bíblia não mostra que Elimeleque, que era o pai da família, ele consulta a Deus para ver se a decisão dele é correta. Ele simplesmente, não, aqui está ruim, vou para um lugar que eu acho que está melhor. E simplesmente vaza. Só que as implicações disso aí são mais sérias, mais profundas, porque o que ele está fazendo aqui? Ele está deixando a sua terra. A terra que foi lhe dada por herança por Deus, ele estava abandonando. Ele estava deixando sua família. Ele estava deixando seu Deus. Então ele simplesmente, não, vou embora e tomou o rumo. Elimeleque busca refúgio em outro lugar, em outro povo, em outra cultura, sob o domínio de outros deuses. E nós, continuando no versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Elimeleque provavelmente nem experimentou a abundância de Moabe, porque a Bíblia diz que eles foram para lá, chegou e Elimeleque já faleceu. Então, o intuito dele, que ele acha, vou dar o meu jeito, já foi por ali. Só que, a partir daqui, a história foca em Noemi, a esposa. A morte do marido significava que o sustento dela foi por água abaixo. A provisão foi por água abaixo. A segurança foi embora. Mas não era tão desesperador porque ela ainda tinha 2 filhos, os quais poderiam cuidar dela na velhice. Então, Noemi ficou sozinha com os 2 filhos. Só que o luto, ele logo passou, não que passou, né? A dor do luto, ela permanece durante muito tempo. Mas a dor do luto foi amenizada por uma situação que trouxe um certo alento para Noemi, que foi o casamento dos 2 filhos. E eles viveram por 10 anos ali em Moabe, quando os 2 faleceram. 2 jovens.
Um negócio interessante dentro da cultura hebraica é que os nomes, na grande maioria das vezes, eles têm significados, e esses significados estão atrelados a características da pessoa ou o caráter dela, né? E tanto é que o Malom e o Quilom, eles não tinham um nome muito legal. O Malom significava enfermo, fraco. Ou seja, quando ele nasceu, provavelmente ele era aquela criança mirradinha, fraquinha. E então a mãe deu o nome de Malom. E o Quilion também não devia ter sido um bebê muito forte, porque ele recebeu o nome de enfraquecido, definhando, aniquilado. Né? Isso demonstra que assim eram dois caras que já tinham uma saúde fragilizada desde pequeno e não aguentaram muito tempo. Noemi, ela já vinha carregando consigo o peso do luto do marido. Agora ela experimenta algo que nenhum pai ou mãe quer. Quer enterrar seus filhos. E a dor, aquela velha cicatriz agora é remexida. Quantas vezes nós, em nossos problemas, velhas cicatrizes não são cutucadas novamente? Situações que nos colocam a pensar, Deus, de novo. Nós quase fazemos que nem o profeta Abacuque, né, que chega e pergunta para Deus, Deus, até quando? Até quando? De novo? De novo isso? E Noemi experimenta novamente o luto. E junto com o luto, foi por água abaixo toda a possibilidade de futuro dela. Toda a segurança, tudo aquilo que lhe dava uma perspectiva de vida foi tirada com a morte dos 2 filhos. E restou ela sozinha, uma viúva com 2 viúvas jovens. Alguns falam, né? Eu já vi gente falando, mas os 2 morreram porque eles foram contra Deus e casaram com moabitas. Só que isso não tem nada a ver. Porque a lei, a determinação de Deus era que o povo de Israel não casasse com os povos cananeus. Os moabitas, eles descendiam de Ló. Ali foi quase que um encontro de mineiros. Tá ligado? Você é filho de quem? Pai, sou filho de tal, filho de tal. O primo. Né? É mais ou menos isso. Os moabitas e os israelenses era essa a relação. Porque os judeus, né, os israelenses descendiam de Abraão, e os moabitas e os efraimitas, que eram um povo do lado, descendiam de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, não havia nenhuma restrição de lei, de ordenança divina, para dizer, não pode casar. Pode, né? Não era recomendado. Tem uns outros textos bíblicos ali que eles não recomendavam, mas não que era proibido, que nem a proibição destinada aos povos cananeus. Agora nós vemos a Noemi provavelmente fazendo essa pergunta, Deus, onde é que tu está? De novo a dor do luto, de novo uma situação em que eu não sei o que fazer. Estou numa terra distante, um povo distante, uma cultura distante, cercadas de deuses estranhos. Para Noemi só restava 2 situações, 2 perspectivas. Ou ela se prostituía, ou ela mendigava o resto da vida se ela permanecesse lá.
né? E destino melhor não era muito distante das 2 noras dela. Estavam desamparadas. Contudo, Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando no oculto. Porque no meio dessa tribulação toda, Noemi ouve uma notícia que lhe é trazida de Israel, em que o Senhor viera em auxílio do seu povo e havia pão de novo na casa de pão. Uma notícia que, para ela, animou, é claro. Animou bastante. E no meio dessas densas nuvens da sua perspectiva, da sua realidade, começam a surgir alguns raios de sol com relação ao seu futuro. Então, Noemi demonstra que ainda crê em Deus, ainda crê em Yahvé, porque ela toma uma decisão: vou voltar para lá. Ela não faria isso se ela não tivesse confiança em Deus. E ela ainda tem um lampejo de fidelidade. É uma fé vacilante. Eu acho que muitos de nós aqui temos essa fé. Uma fé que vacila, que vai aos trancos e barranco. Mas eu digo um negócio: se você tem essa fé, aleluia, você ainda tem essa fé. Você tem ainda a perspectiva daquele que salva, daquele que auxilia, aquele que vem ao teu socorro. Você ainda tem. E Noemi tinha essa perspectiva. Por trás da providência carrancuda, esconde-se o rosto sorridente de Deus. E ela sabe que Yahvé é aquele que liberta, conduz, cura, salva, sustenta, socorre, provê. E Noemi, estando no fundo do poço, ela descobre uma coisa também: que quando você chega no fundo do poço, você chegou no fundo do poço. Não tem para onde descer mais. Só tem um caminho: subir de volta. E ela não tem força para isso. Ela sabe que quem vem de socorro é o Senhor. É Ele que estende o braço lá para o fundo do poço. A mão invisível de Deus, ela providencia alimento para o seu povo. E Noemi decide voltar. Eu fico pensando que como seria a reação de Noemi se ela tivesse na sua mente, na sua perspectiva, a noção de Romanos 8:28. E vamos lá, quem é bom de Bíblia aí? O que está lá em Romanos 8:28? Ou não sabe? Quem? Hã? Romanos 8:28, segunda versão do Almeida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Posso quebrar um pouco vocês? Eu não gosto de discutir parte de teologia sistemática, essas coisas assim. Mas quando o negócio é teologia bíblica, aí o vírus da discórdia bate. Não é que discórdia, mas eu quero trazer uma outra perspectiva para esse versículo. Vou abrir esse parênteses aqui, tá? A versão de Almeida, ela traz um erro de tradução. É algo que, quando a comissão de tradução da NVI começou a trabalhar na Bíblia, isso causou grande polêmica na época e muitos cristãos, principalmente os evangélicos, condenaram
a tradução da NVI, e até muitas igrejas até hoje não aceitam a tradução da NVI por conta de Romanos 8:28. Porque tem alguns aspectos desse versículo, segundo a versão de Almeida, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu pergunto, o vício coopera para o bem daquele que ama a Deus? Um divórcio coopera para o bem daquele que ama a Deus? Uma situação de burnout, ansiedade, crise de pânico, um câncer, coopera para o bem daquele que ama a Deus? A gente é complicado de você trazer uma palavra de conforto para alguém que está passando por essas situações e você falar para ele, cara, todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus. Eu digo isso por experiência própria. Porque quando eu estava vivendo a dor do divórcio, vinham me falar esse versículo. E eu queria enfiar o pé na boca do cara. Olhava, cara, como é que isso aqui pode me favorecer? Como é que isso pode cooperar para o meu bem? Quando eu experimentei o período de câncer da minha mãe, também vinham pessoas com esse versículo. Eu só não confrontava essas pessoas na porrada mesmo, porque a versão da NVI, que eu digo, não é a versão, mas a tradução que a NVI propõe, e as consequências disso ali, elas mudam totalmente como você entende esse versículo. Porque lá na NVI está assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que é isso? Nós não estamos isentos de problemas, situações duras na nossa vida. Os reveses fazem parte. A Bíblia é sincera, ela nunca diz que vocês não vão passar por problemas. A Bíblia é sincera, ela diz que vocês vão passar por tribulação. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dor. Aí entra o Romanos 28. Sabemos que Deus age. O problema vem para a tua vida, o problema vem para te destruir. Deus interfere antes ou no meio, e Deus pega esse teu problema e faz com que ele tenha outro resultado. Então Deus age em todas as coisas, em tudo, literalmente tudo. Meu irmão, tu está passando por período de desemprego? Deus age. Está passando por período de luto? Deus age. Está passando por problemas emocionais, físicos? Deus age. Ele pega o teu problema e ele vai trazer a solução, porque ele é o Deus que provê. Ele é o Deus Rafá. Então, o que me alentava nas minhas batalhas comigo mesmo era justamente saber que Deus age no meio dos meus problemas, em todas as coisas que eu passo, para o meu bem. Não são as coisas que vão para o meu bem, não. Elas vêm para me destruir. E muitas vezes nós temos situações que não são nem culpa nossa. Elas surgem na nossa vida de maneiras inesperadas. E elas não vêm para cooperar para o nosso bem, mas a intervenção de Deus, ele pega o teu problema e ele transforma em bem. Vocês conseguem compreender a mudança? Então,
voltando ao texto de Ruth, agora começa uma sequência de diálogos, cara, que é muito linda. São orações e confissões sensacionais. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem à casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo e com os falecidos. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança do lar do outro marido. Essas palavras de Noemi são poderosas, maravilhosas. Noemi orienta suas noras a voltar para a casa da mãe. Não do pai. Da mãe. Porque casa da mãe é aquela casa receptiva. Aquela casa que, cara, te recebe de braços abertos. Tu vai encontrar conforto, consolo, segurança. Na casa da mãe você vai encontrar cumplicidade. E por isso Noemi deseja que elas retornem para a casa da mãe. E ela fala uma palavra poderosa aqui, que é que o Senhor lhes abençoe, né? Lhes conceda benevolência. A palavra benevolência em hebraico é hesed. Só para vocês terem noção do que essa palavra hebraica hesed representa, ela seria o equivalente a ágape no grego. Então ela deseja que esse Deus que tem amor sacrificial, aquele Deus que vem de encontro, aquele Deus que entra dentro da miséria humana, venha estar com elas. E ela fala o nome de Yahvé. Ela não cita Camus, o Deus moabita. Porque ela sabe que o Deus moabita não faz nada. Mas Yahvé faz. Ele é tão poderoso que ele entra no território de Camus e concede bênçãos para aqueles que o seguem. Era algo inimaginável. Então, Yahvé, o verdadeiro Deus, ele invade o território do Deus falso e fraco. E naquele território daquele deusinho, o Hesed de Yahvé era para ser manifestado. Uma palavra de confissão de Noemi. Que nem eu mostrei antes. A fé débil de Noemi ainda crê nesse Deus que é Hesed. Esse Deus que é ágape. Esse Deus que vem de encontro e faz a diferença na vida. Noemi ora pela segurança das suas noras. E, consequentemente, as mulheres ali fazem o que sabem fazer bem de melhor, né? Choraram. Tô zoando, tá? Não é pra... Daqui a pouco... já perdi a pregação aí agora. Não, mas, cara, pensa. Foi um momento, assim, extremamente profundo. O Deus que habita no esconderijo. O Deus que provê no oculto. O Deus que invade territórios de deuses inimigos. Ele se faz presente ali. Esse Deus é chamado a trazer bênçãos onde não tem perspectiva nenhuma de bênção. Não é à toa que elas choraram, se emocionaram. Eu choraria. Né? Eu sou chorão mesmo, eu estaria ali junto com Noemi chorando um monte. De imediato, Orfa e a Ruth, elas recusam. E aí a Noemi pega pesado e joga a real. Né? E ela cita a lei do levirato e mostra que, cara, o teu futuro comigo é sombra.
Eu não tenho condições de mantê-las, eu não tenho condições de sustentá-las, eu não tenho como ajudá-las. A minha força não consigo. Ela olha para ela agora. Noemi olha para ela e vê a impossibilidade que ela tem de favorecer as suas noras. E ela termina esse discurso falando algo que é pesado. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela cita que não tem condições de ajudar ninguém, porque a mão do Senhor pesou contra ela. E a gente pode pensar, mas palavras amargas. E de fato, a Noemi, se a gente olha profundamente nesse texto, Noemi estava profundamente amargurada, estava muito profundamente decepcionada com Deus. Quantos aqui já não ficaram decepcionados com Deus? Cara, eu já fiquei muitas vezes. Muitas vezes eu briguei com Deus. Mas quando nós brigamos com Deus, nós ainda demonstramos que nós ainda temos um pingo de relacionamento com Ele. Porque se Ele não fizesse nada, se Ele não fizesse mais parte nenhuma daquilo que eu creio, eu não brigaria com Ele. Então, as palavras amarguradas de Noemi, que aparentemente nos... mulher, que mulherzinha, hein? A mão de Deus pesou contra mim. Não. Ali, Noemi está demonstrando que, apesar de tudo, ela ainda tem um relacionamento de Deus com Deus, mesmo que esse Deus pese a mão contra ela. As palavras que Noemi trouxe, elas impactaram as duas noras, profundamente. Tanto que Orfa dá um beijo em Noemi e canela. Vai embora. Ruth não. Ruth fica. Ruth permanece. Ruth escolhe permanecer com uma sogra rancorosa, amargurada, que fala mal de Deus. Baita evangelista ela, hein? Por que eu digo baita evangelista? Porque Noemi mostrou um Deus, aparentemente, que, um Deus que traz peso sobre as nossas vidas. Ruth era moabita, originalmente de casa, de berço, ela nunca ouviu falar de Yahvé. Ela nunca ouviu falar das histórias do Deus que age milagrosamente na vida do seu povo. Ela veio de um outro contexto totalmente diferente, em que o Deus verdadeiro não era conhecido. Conhecia-se um Deus que era rancoroso, que exigia sacrifícios de crianças. Era esse Deus que ela conhecia. E olha a resposta que Ruth dá para Noemi. Não instas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. O voto de Ruth é muito mais
profundo, muito mais significativo do que um voto de casamento. Porque num voto de casamento é até que a morte nos separe. Mas as palavras no hebraico, para essa questão aqui, ela diz mais ou menos assim, que mesmo se tu morrer, eu vou morrer e vou para a sepultura contigo. O voto de fidelidade que Ruth faz com Noemi é incrível. E ela se reporta a Yahvé. Ela não se reporta a Camus. Ela se reporta a Yahvé. Os votos de Ruth são muito mais fortes. E Noemi não percebe o lindo quadro que Deus vai pintando. Noemi não consegue, por conta da sua amargura, da sua tristeza, da sua condição, ela não consegue perceber que, novamente, que Deus age no oculto. E a gente vê isso quando elas retornam para Belém. Elas retornam para Belém e chegam em Belém justamente no início da colheita. Então nós não vemos, elas chegam na cidade, os homens estão no campo colhendo, e as mulheres, elas que estavam na cidade, elas se alegram. Alguns textos dizem que elas quando viram Noemi chegar, se alvoroçaram. O povo ficou alvoroçado, no versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Que mulherzinha. A perspectiva da amargura tomou conta de Noemi. E ela não conseguia enxergar nada. Eu fico imaginando ela nessa frase aqui, porque continua assim, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Eu imagino a Ruth do lado. Estou escutando, hein? Estou aqui contigo. Como é que você me diz que voltou de mão vazia? Porque quando a gente está enfurnado em nossos problemas, a gente não consegue enxergar mesmo as pequenas maravilhas que Deus vai colocando na nossa vida. Não consegue enxergar aquele irmão, aquela irmã que está estendendo o braço para te ajudar. Não consegue enxergar as pessoas que estão ao teu lado. Porque a gente fica focado no nosso umbigo. Fica focado na nossa vitimização. E não consegue ver que Deus vai trabalhando, vai trazendo pessoas, vai conduzindo situações para que o teu problema possa ser modificado, para que uma nova realidade possa surgir na tua vida. Noemi não vê o favor de Deus, não vê que a produção voltou, não vê que com Ruth ao seu lado, o seu sustento estava garantido, não percebe que as pessoas se alegraram ao vê-la novamente. Que nem eu falei no início, o livro de Ruth é fácil leitura. Então, continue dando uma lida ali, que vocês vão ver que as terras da família de Elimeleque não sumiram. A família de Elimeleque, apesar da fome, apesar de toda a situação que se acometeu sobre Israel, aquela situação que fez com que eles se mandassem, não foi capaz de eliminar os familiares dela. O Deus da providência, o Deus que age no oculto, que nós não vemos, a ação de Deus muitas vezes nessas pequenas coisas, nos detalhes da nossa vida. Noemi não vê o favor de Deus.
ela ressentida, ela até sugere a troca do nome. E até nisso a gente vê como a questão do ressentimento dela, porque ela fala que ela agora está Mara, que significa amargurada. Ela se lembra e se reporta ao Deus que lhe pesa a mão, ela se reporta ao Deus que trouxe ela, trouxe a ela desgraça, e esquece que quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, ele andou 3 dias no deserto e chegou num lugar chamado Mara, um lugar de águas amargas. E lá Deus fez um milagre que tornou aquelas águas em doçura. Noemi não percebe que a condição de amargurada dela estava se transformando e vai se transformar em uma situação de regozijo, alegria. Vamos lá, alegria, né? Situação de alegria e esperança novamente. Noemi vai experimentar essa doçura porque a providência de vida divina está atuando. E nos piores momentos, Deus vai trabalhando. Ele age no oculto, não em coincidências. Não existe coincidências. Existe agir providencial de Deus. Para finalizar, eu quero citar uma frase da Corrie ten Boom, que foi uma holandesa que foi enviada para campo de concentração por ajudar a esconder judeus em sua casa. E ela faz a seguinte analogia. Júnior, pode colocar a primeira frase? Isso. Não sei se vocês vão ver, mas vocês vão entender logo. A Corrie ten Boom, ela fala o seguinte: a minha vida é como uma tapeçaria entre mim e Deus. Não escolho as cores com as quais Ele está constantemente tecendo. Com frequência Ele tece a tristeza, e eu, com orgulho insensato, esqueço que Ele vê a parte de cima e eu a parte de baixo. O avesso de uma tapeçaria é isso aí. São fios bagunçados, sem ordem, cores misturadas que não fazem sentido algum. Mas quando a gente vira a tapeçaria, nós temos uma bela imagem com ricos detalhes. Essa tapeçaria está no museu da Corrie ten Boom, foi ela que fez. E ela fez isso aí para mostrar, para representar a coroa da vida. E é assim que Deus muitas vezes age no culto conosco. Nós não vemos. Olhamos para situações e vemos aquele emaranhado que nos deixa desesperado, porque eu não consigo definir o que é o que ali no meio daquela loucura toda. Mas eu enxergo por baixo. Deus está enxergando por cima. A obra Deus está fazendo. Eu posso não sentir, posso não ver sinais e maravilhas, mas Deus está agindo, porque o Deus é o Deus da providência, é o Deus que age no culto. Amém? Então, palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que Tu ages independente da nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade é sumir, Senhor. Muitas vezes a nossa vontade é correr para longe inclusive de Ti. Graças a Ti, Senhor, graças à Tua divina providência, Senhor, Tu não nos abandona. Graças à Tua divina providência, Senhor, Ruth teve filhos. E
da linhagem, dessa descendência, veio o teu filho Jesus. Se Abraão foi abençoado com um grande povo, por meio de Ruth, tu nos abençoa com teu filho Jesus. É algo que para nós muda a nossa perspectiva de vida, muda tudo. Porque tu és aquele que age no oculto. Senhor, eu quero novamente apresentar aqui meus irmãos e as minhas irmãs que estão passando, Senhor, por qualquer tipo de tribulação, seja de ordem física, Senhor, seja de ordem emocional, mental, seja de ordem das mais diversas, Senhor, aquele que está passando por problemas com vício, desemprego, Senhor, doença. Eu quero pedir a Deus que tu venhas agir poderosamente na vida dessas pessoas. E mesmo que eles não vejam o teu poder, não sintam a tua ação, nós sabemos que a tua providência há de vir ao nosso favor. Pois tu mesmo nos disseste, neste mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a ti, Senhor Jesus, a gente quer entregar o nosso fardo, todo o nosso fardo, e tomar o teu, porque o teu é leve. Nos conduz essa semana, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Vem estar conosco, nos abençoando, nos conduzindo, nos direcionando. Que possamos ter sempre um coração grato a Ti, ó Deus, que além de nos salvar, Tu cuida de nós em cada detalhe, principalmente nos mais pequenos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Tem uma música que o João Alexandre gravou, que é exatamente tudo isso que o Dieter tratou nessa noite, inclusive as questões do texto mencionado em Romanos, que diz assim o refrão da música: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Dieter, por abrir a tua vida e se dedicar ao ministério da palavra. Vamos orar então, queridos, mais uma vez. Vamos ficar de pé. Quero orar abençoando a semana de vocês. Lá fora tem uns salgados ali, lá fora daqui, né? Ali dentro tem uns salgados, depois também os refrigerantes. Deus, eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque nós, como teus filhos, temos a convicção de que o Senhor está presente. Não importa por onde caminharmos, não importa os vales da nossa vida, o Senhor está presente. E em tudo isso nós temos a esperança de que no fim, tudo irá cooperar para o nosso bem. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a vida de toda a tua igreja nessa semana. Conduza-os na tua paz para os seus lares. Em teu nome. Amém.